Quero tentar aqui expor esse texto para que a gente possa aprender com a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, do versículo 1 em diante, uma palavra bem conhecida, fala sobre um endemoniado gadareno, que diz assim a palavra do Senhor: chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos ou Gerazenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda nós para aqueles porcos, para que entramos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos. Afogou-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era com aquilo, e que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aleluia. Até aqui. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que a Tua palavra essa noite, ela possa ir produzir o fruto para a qual está sendo enviada. Que a Tua amada igreja, Senhor, possa estar atento para receber a Tua palavra como uma boa semente. É assim que eu te oro, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem concorda diz: amém. Como eu gosto sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. A gente lê um texto aqui no livro de Marcos, capítulo 5, sobre o Gadareno. Aleluia. A Bíblia, quando ela foi traduzida do hebraico, ela foi traduzida pela Septuaginta. Algo que traduziu para nós para facilitar os livros, os versículos e os capítulos. Porque eu falei para você agora livro de Marcos, capítulo 5, e você conseguiu rapidamente, com fácil acesso, poder abrir a sua Bíblia e localizar o texto. Mas isso não era possível antes dessa tradução. Você tinha que ser alguém altamente conhecedor para quando eu falar o texto, ou você já saber decorado e abrir, ou isso seria um problema. Porque imagine você, a gente já leu todo o texto e talvez a gente ainda estivesse procurando. Então, com a tradução da palavra do Senhor, a gente ganhou algumas praticidades. Mas conforme a gente ganhou praticidade, também teve algumas percas. Porque no capítulo 5 de Marcos, quando eu comecei a ler, e vocês não observaram, e quase ninguém observa, eu comecei a ler o seguinte: e chegaram ao outro lado da margem do mar. E chegaram. E quando a gente fala esse e chegaram, parece muito vazio. Quando a gente fala e chegaram, parece simples. Mas para a gente entender esse versículo, eu li ele várias vezes aqui e não consegui ouvir ninguém dizer um glória a Deus, um aleluia. Por quê, Charles? Porque ficou muito vazio e simples. Para a gente entender o capítulo 5 do livro de Marcos, é preciso ler o capítulo 4. Porque às vezes a gente lê um versículo e pega esse versículo isolado e quer entender todo o texto. E infelizmente isso não acontece.
Por quê? Porque e chegaram a outra margem do mar. Só vai entender e chegaram quem passou no capítulo 4. O que teve no 4, Charles? No 4 a Bíblia vai falar que teve ventania. No 4 vai falar que teve discípulos que caminhavam com Cristo com medo. No capítulo 4, águas invadiram o barco. No capítulo 4, teve gente cheia de graça olhando para Jesus e dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? No capítulo 4, teve a ameaça de morte. Então, para você poder entender o capítulo 5, você tem que passar pelo capítulo 4. Eu não sei qual o capítulo da sua vida que você está passando, mas se você chegou aqui, eu tenho certeza que esse é o capítulo de número 5 da sua vida. E o autor aqui no capítulo 5, ele começa a dizer, aleluia, e chegaram do outro lado da margem. Glória a Deus. Ele está dizendo, não importa o que você passou, mas vocês chegaram. Glória a Jesus. Aleluia. Agora você consegue entender porque o autor aqui diz e chegaram. Porque foi uma dificuldade de acalmar. E talvez não tenha sido diferente comigo e você no dia a dia da vida. Quantas pessoas aqui não já passou por esse capítulo 4 que ninguém sabe, ou que você nunca contou, mas só você e Deus sabe o que já passou. E talvez alguém olhe para você e acha que é simples demais, como a gente leu, e chegaram. Mas só você e Deus sabe, porque você está aqui. Mas se está aqui é porque você chegou. Então o texto já começa trazendo isso maravilhoso. E chegaram do outro lado da margem. Não importa o que passaram, mas chegaram. Aí o texto agora começa dizendo que Jesus, chegando em Gadara, do outro lado, ele desce do barco. E o que eu acho interessante, que barco para Jesus era sinal de púlpito. Barco para Jesus era plataforma. Jesus gostava de barco, ele gostava de pregar. Ele afastava o barco, a multidão estava diante dele e ele começava a pregar. O que eu imaginei que Jesus chegava em Gadara, agora ele não descia do barco e começava a pregar. Mas o texto diz que Jesus chegando em Gadara, ele desce do barco, aleluia. Ele desce do púlpito, ele desce da plataforma e põe o pé na areia. E o texto me revela, aleluia, que quando Jesus pisa na areia, o primeiro passo que Jesus dá pisando na areia, agora aquele endemoniado gadareno, a mais de 10 quilômetros de distância, percebe que alguma coisa diferente pisou naquele lugar. Porque quando Jesus pisa naquela extremidade, o texto vai revelar que o gadareno pisa do outro lado do sepulcro. Aleluia. Para a gente poder alcançar alguém ou alguma coisa, aleluia, isso serve para a igreja, para nós de modo geral. Às vezes a gente, para alcançar alguém, a gente tem que sair do púlpito e pisar na areia. Aleluia. Talvez seja uma cobrança do Senhor para que possamos continuar evangelizando. Porque Jesus, para alcançar aquele homem, Julinho, ele desceu do barco, ele saiu da plataforma, ele saiu de trás do púlpito e pisou na areia. Imagine você que muitos querem estar no púlpito, muitos querem estar em cima da plataforma, aleluia. Mas se você quer fazer alguma coisa por alguém, você tem que começar pela praia. Glória a Deus. Glória. E Jesus agora desce do barco, pisa na areia. E quando Jesus chega em Gadara, aquele homem a quem estava aprisionado, a uma distância que a Bíblia não fala, mas muito longe, Jesus pisando na extremidade, pisou Jesus na areia, o endemoniado dá um passo para fora do... Porque onde Jesus chega, não importa a distância, demônio tem que bater em retirada, aleluia. Quando Jesus chega, a sua presença é gloriosa, aleluia. Não há quem possa ficar de pé com a presença tão grandiosa de Jesus. E antes que ele chegasse, o demônio já sabia. Porque uma grande ventania e tempestade se levantam. E Jesus repreende o vento. O que eu aprendo com isso? A gente só repreende o que não provém de Deus.
Satanás sabe que essa noite o Senhor tem se levantado para ir na tua casa, aleluia. Satanás sabe que nessa noite o Senhor está descendo do barco e está dizendo: eu vou até lá. Satanás sabe que essa noite que não precisa ele estar aqui para o Senhor fazer o que ele quer, aleluia. Porque quando tem um decreto do céu, Satanás tem que obedecer. Não importa a distância, aleluia. Para demônio cair por terra nessa noite não precisa estar aqui. A legião de distância daqui, a quilômetro de distância daqui, se o Senhor está presente, e o primeiro passo que ele deu aqui, Satanás já sentiu a presença de longe, Fabi. Aleluia. E agora a Bíblia diz que o endemoniado, aquele a quem vivia aprisionado, preso por grilhões e cadeia, aleluia, dá o primeiro passo fora. E o texto revela que ele sai correndo ao encontro de Jesus. Uma presença tão gloriosa que ele sai de encontro com Jesus. E não venha me dizer você que Satanás não leva ninguém aos pés de Jesus. Não venha me dizer que foi Satanás que levou aquele homem até Jesus, aleluia. Mas havia um propósito maior no céu. Já havia uma determinação escrita. Imagine você, aquele homem com a legião de demônio. Cada passo que aquele homem dava, o peso que ele tirava do chão para dar aquele passo, o céu com a mão poderosa o empurrava de encontro com Jesus. Porque a minha Bíblia e a sua vai dizer que as ovelhas que o meu Pai me deram, não há quem possa arrebatá-la das minhas. Glória a Deus. Não tinha quem pudesse tirar aquele gadareno das mãos do Senhor. O inferno lutou contra, mas o céu o empurrava com a força violenta, e ele corre e chega de encontro com Jesus, aleluia. Versículo de número 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Ele o adorou, aleluia. É possível um endemoniado adorar. Ele chegou adorando, aleluia. Ele disse: eu vou chegar adorando, porque qualquer tipo de adoração e ele vai me deixar embora. Eu chego, me dobro, eu adoro, e Jesus vai dizer: vai embora, aleluia. Mas eu aprendo aqui que Jesus não recebe adoração de qualquer forma, aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar, mas se tiver algo errado, quando chegar diante de Jesus, não vai passar. Adoradores tem muito. Agora, quando chegar diante de Jesus, não passa, Marcos. Ele chegou e o adorou. Todos adoram. Mas Jesus não é refém de adoração. Jesus não é refém de pregador. Jesus não é refém de cantor. Jesus não é refém de cargo eclesiástico. Jesus não é refém, seu Edson, de rosto bonito. Jesus não é refém de ninguém. Jesus simplesmente, quando chegar diante dele, não se consegue enganar. Pode até adorar, pode até se prostrar, mas o que tiver errado tem que sair. Glória a Deus. Ele disse: eu chego, eu adoro e vou embora, aleluia. Mas com Jesus não é assim, igreja. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Aleluia. A Bíblia fala que esse homem era endemoniado, possesso, legião. Quando Jesus vai perguntar a ele qual o teu nome, ele vai dizer: meu nome é Legião, que pode ser composto de 2.000 soldados a 6.000 soldados. Você tem ideia disso? 6.000 soldados ou 2.000 soldados de demônio dentro de uma vida? Agora, seria injusto que aquele homem perdesse a sã consciência por total, porque não teria salvação para ele. Quando ele diz: conjuro-te por Deus, Filho do Deus Altíssimo, o demônio que está falando. O demônio sabe que Jesus é Filho do Deus Altíssimo. A fala aqui é do demônio. Quando ele se prostra e diz assim, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Demônio falando.
O senhor sabe disso, meu pastor. O senhor passou recente por uma experiência. Em questão de segundo, agora entra a fala do homem. E diz assim: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Falou o homem agora. Porque essa língua conjuro-te era muito usada na época de Jesus para expulsar demônio. E como ele era endemoniado, várias pessoas tentaram tirar o demônio daquele homem. O prendia, mas não conseguia, porque ele quebrava. Então agora ele, quando se deparou com Jesus, aquele claro, aquela luz resplandecente, ele, sem entender muito bem se ele queria aquela libertação ou não, ele disse simplesmente: eu vou tentar só afastar esse clarão da minha frente. Ele disse: conjuro-te por Deus que se afaste de mim. Aleluia. Ele clama dizendo: vai embora, Jesus. Só que Jesus diz assim: qual o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião. Mais um truque, porque quem já teve a experiência sabe que o demônio que está sobre aquela vida, você tem que chamar pelo nome principal, o cabeça, para que todos vá. Mas o que para ele era Legião, para Jesus era um só. Porque demônio Jesus não chama pelo nome Jesus chama as estrelas. Aleluia. Aquilo que para ele era 6.000, para Jesus era só um. Ele está dizendo: são muitos dentro de mim. Aleluia. Escuta isso. São muitos dentro de mim. Cuidado com aquela pessoa que tem mais de uma personalidade ou caráter. Porque o verdadeiro cristão, ele é a mesma cara que ele tem de manhã, ele tem de tarde, ele tem de noite, domingo, segunda e terça. Porque a Bíblia revela quem tem mais de uma personalidade não é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Cuidado com a cara que você tem. Ou você é um só, porque o Espírito de Deus é só. Crente que é crente não tem mais de uma personalidade. Aleluia. É uma no bom, no ruim, na alegria e na tristeza. Aleluia. Você entende isso aqui? Aí agora Jesus vai expulsar a legião. Jesus vai mandar Diácono Marco aquela legião ir embora. E é o engraçado que a Bíblia relata que ele vivia em sepulcros. E os sepulcros que fala aqui, os cemitérios, não é um cemitério de hoje não, que você pode pegar como exemplo, como base, o cemitério. Os sepulcros eram esculpidos nas rochas, que ali dentro só iam pessoas endemoniadas, pessoas esquecidas, cadáver estava ali dentro. E o engraçado que o homem estava vivo, mas porém estava no ser. Porque Satanás tem dessas coisas, tem pego o início da vida das pessoas e tem levado ela para o fim, o final. Satanás tem pegado hoje uma quantidade de pessoas com depressão. Satanás tem pegado hoje uma quantidade de pessoas jovens tirando a sua própria vida. Satanás tem pegado hoje uma quantidade de pessoas, Diácono Marcos, absurda, querendo tirar a sua própria vida, levando a depressão e desistindo de viver. Tem levado para o sepulcro. As pessoas estão caídas, estão mortas, sem vontade, sem ânimo e sem estímulo de viver. Mas quando Jesus entra no barco, quando Jesus dá o primeiro passo que chega na areia, não importa qual seja a dificuldade ou a distância que estejam passando na sua casa, se o céu já deu uma ordem, a ordem está decretada. Nesse momento, pelo poder que há no nome de Jesus, todo demônio, toda depressão, todo espírito de tristeza está caindo por terra agora. Leva teu pensamento na tua casa, leva teu pensamento na tua família. Está sendo desfeito agora, porque para Jesus não tem distância. Para Jesus não tem distância para ele desfazer. Eu vejo corrente caindo agora por terra. Laço está sendo desfeito, porque Jesus pisou na praia. Jesus chegou no ambiente. Jesus chegou na tua vida e não há quem possa mais parar. O que Satanás tem levado para o final da fila, o Senhor nessa noite está colocando uma nova história. Aleluia. O Senhor vai dar uma nova história a quem está aprisionado, e melhor,
vai ser pregador da palavra. Aleluia. Vai ministrar a palavra, vai servir como testemunho, aleluia. Eita, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que a legião diz assim: Senhor, rogo-te que não nos mande embora, deixa que nós entramos nessa manada de porcos que está aí. Eles pedem permissão. O engraçado é que parece que a ideia aqui é de Satanás. Ele está pedindo para ir, Jesus simplesmente está deixando, mas não, porque Jesus não acostuma atender pedido de demônio, aleluia. Era mais um plano celestial de Deus. Como, Charles? Havia um homem endemoniado, toda a cidade o conhecia, expulso, afastado da sociedade. Se Jesus põe a mão na cabeça daquele homem e manda os demônios embora, ninguém acreditava. Mas ali havia 2.000 porcos que estavam pastando. E Jesus diz: vai. Agora os demônios, com um barulho enorme, entram naqueles porcos. Imagine você o barulho que não foi feito. Aqueles porcos descendo, 2.000 porcos endemoniados de um despenhadeiro para o mar. A cidade toda conseguiu ouvir. E correram para... Aqui estava Jesus e o endemoniado. O que a cidade fez? Porque Jesus precisa chamar a atenção para mostrar o que fez na vida dos Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais um plano do céu decretado na vida daquele homem, aleluia. Agora, se havia 2.000 porcos, se tivesse 6.000 demônios naquele homem, vamos botar 3 demônios em cada porco? 2 demônios ou um demônio em um porco daquele? Se um porco não conseguiu suportar a presença de um demônio, desceu de despenhadeiro abaixo, e aquele homem que tinha 6.000 demônios ou 2.000 demônios no seu corpo conseguiu suportar. Aleluia. O que o Senhor está dizendo com isso? Está dizendo que você consegue passar e suportar o que poucos conseguiram. Aleluia. Aleluia. Você conseguiu chegar no capítulo 5, onde os porcos não suportaram. Glória a Deus. Mas aquele homem conseguiu suportar. Porque quando tem um plano do céu, não importa o que aconteça, ele vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, Fabi, que agora a multidão chega até lá. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram a Deus. Aleluia. Quando os demônios vão embora, a Bíblia revela que o homem está sentado, vestido em perfeito juízo. Sentado em perfeito juízo é com Jesus, vestido é com Ele. Aleluia. É filantropia. O que quer dizer com isso, Charles? É caráter. Jesus não vestiu ele. Quando ele teve na sua sã consciência, ele sabia o que deveria vestir, sim ou não. Filantropia. Perfeito juízo. Sentado com Jesus. Mas o homem que andava nu, o homem que andava escandalizando, agora no seu perfeito juízo ele está vestido. Porque quem tem um encontro com Cristo sabe o que pode e o que não pode fazer. Porque a gente não faz porque existe uma regra. A gente faz porque amamos fazer. Eu venho por culto não por obrigação. Eu venho por culto porque eu entendi que eu amo a Jesus e sem Ele eu não consigo viver. Aleluia, glória a Deus. Não é lei, é amor. Ele entendeu que para estar diante de Cristo era vergonhoso como ele vivia. Ele entendeu para estar do lado de Jesus não poderia ser como era antes. Aleluia. O que eu aprendo com isso, que não foi Jesus que obrigou, foi questão de caráter, porque tudo tem que ser por amor, igreja. Não venha por obrigação, porque se você vem por obrigação, isso nunca vai servir para você. Não venha com medo de ir para o inferno, porque se você vem para a igreja com medo de ir para o inferno, você nunca entrará no céu.
Aleluia. Você tem que vir porque simplesmente você ama a Cristo e entendeu a mensagem do Evangelho. Isso é Evangelho. Aleluia. Agora, pastor Rogério, para a gente encerrar. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam do que Jesus havia feito. Quando a multidão chega, que vê o homem que sofria, aprisionado, endemoniado, diz assim: Jesus, vai embora, Jesus. Não queremos tu aqui, Jesus, vai embora. Era para ser o contrário, sim ou não? Sim. O que você tem feito? Você tem chamado Jesus para perto de você ou você tem mandado ele embora? Porque a cidade, correndo, viu o que Jesus havia feito e ainda diz: vai embora daqui, Jesus. Mas Jesus não é sentimental. Jesus não ficou triste. Jesus não chorou. Jesus não falou que povo ingrato. Simplesmente Jesus entrou no barco, seu Edson, e voltou. Aleluia. Mas no final ele ouviu uma voz de quem entendeu a sua libertação, de quem entendeu que Deus fez por você. Glória E disse: Jesus, oh Jesus, aleluia. ainda que todo Jesus te mande embora, não me deixa aqui, Jesus. Glória a O que Deus. você está clamando nessa noite? Aleluia. Vai embora? Ou você tem gritado porque você entendeu que um dia você teve aprisionado e está dizendo: deixa eu ir contigo, Jesus. Glória a Deus. Ele está dizendo: vai, pisa fora do barco e faz o que eu fiz por ti. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Prega a minha palavra, anuncia meu evangelho, aleluia. E muitos virão o que eu fiz por ti. Glória a Deus. A quem está aprisionado na sua casa, a quem tem sofrido pela mão de Satanás, nessa noite eu quero liberar uma palavra do céu. Aleluia. Toda maldição está desfeita, todo laço, toda corrente está sendo quebrada nessa noite. E para a glória de Deus, ele vai ser testemunho da palavra do Senhor. Aleluia. Eu já quero convidar aqui o irmão Júlio César para a gente louvar e adorar mais um.